Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Diz-nos assim o texto sagrado: Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? A fé de uma mãe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui reunidos em Teu nome. E obrigado, Senhor, também porque nesse instante temos a oportunidade de se debruçar sobre a Tua palavra. E pedir a Deus que em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, ela venha ao encontro do coração de cada um de nós. E especialmente, a Deus, ao encontro de cada mãe que está aqui conosco nesta noite. Agradecemos assim e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Irmãos, é claro que todas as funções de uma família são de suma importância. Todas as funções de uma família têm as suas características e têm a sua importância. Mas é claro também que praticamente, acredito que em todas as culturas no mundo, é dada uma importância especial à mãe ou às mães, né? Seja ela biológica, seja ela a adotiva. A mãe é aquela que dá carinho, que dá amor, que participa da criação do filho, que se preocupa com as suas necessidades, que se preocupa com o seu futuro e que não mede esforços algum para fazer o seu filho muito, 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 muito feliz. Aí você vai dizer: pastor, eu não sou mãe, eu sou pai e tenho esses mesmos sentimentos. Tudo bem, quando chegar o dia dos pais, eu falo sobre você, tá bom? Não fica chateado não. Mas hoje vamos dar destaque às mamães. Alguém já disse o seguinte sobre a importância da mãe: 1% do tempo da criança que ela passa é influenciada pelo domingo. 1%. 7% é sob a influência da escola pública ou da sociedade. Mas 92% do que influencia uma criança, sem dúvida alguma, está na sua casa. A Larissa disse aqui no começo que no século 21 é bom que nós lutemos para que as famílias sejam saudáveis, porque há grande influência, mas especialmente sobre as mães. Alguém já disse assim: não há papel mais influente na terra do que o de uma mãe. Vejam só que importância. Abraham Lincoln foi um presidente norte-americano, disse o seguinte: a mão que balança o berço governa o mundo. A influência das mães. Sabe, meus irmãos, parece que a Bíblia também vai ao encontro dessa tendência de valorizar o papel daquela que dá luz, daquela que cria, daquela que cuida. E concorda com o que também pensa a nossa sociedade. É claro que a gente sabe que grande parte dessa influência que se dá à importância às mães vem de uma tradição religiosa. Mas a gente sabe também que, mesmo que não tivesse tanta essa influência, as mães certamente teriam o seu lugar. O texto que a gente acabou de ler está falando sobre um jovem pastor chamado Timóteo. E é escrita pelo seu mentor, pelo seu discipulador, apóstolo Paulo, que, ao que se entende, foi quem deu desenvolvimento aos dons de Timóteo para que ele chegasse a cuidar de uma igreja.
Como a gente acompanha no textos ou nos textos bíblicos, Timóteo foi um grande companheiro missionário do apóstolo Paulo. Ele também sofreu grandes influências do apóstolo Paulo, assim como nós. Nós sofremos influência da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, mas também sofremos influência de pessoas importantes que passam na nossa vida. Mas nem por isso o apóstolo Paulo se coloca como o principal influenciador, o principal mentor daquele que agora fora separado por Deus para cuidar de uma igreja, Timóteo. Ele valoriza, antes de mais nada, a influência de duas mulheres, sua mãe e sua avó. Diz aí o versículo 5, recordam-me da sua fé não fingida, que habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: Timóteo, eu sempre oro por você. Timóteo, às vezes eu oro por você até com lágrimas, mas alegra o meu coração em saber que você tem uma fé genuína, uma fé verdadeira, que foi influência da sua mãe. Sabe, meus irmãos, a gente sabe muito bem que a gente sofre a influência do nosso pai, da nossa mãe, e repete muitas vezes na nossa vida coisas que aprendemos com eles. É muito interessante quando a gente chega na adolescência, que a gente critica muito pai, que a gente critica muito mãe, e a gente até desaprecia algumas atitudes deles. Mas quando a gente chega à vida adulta, com o passar do tempo, a gente vê que muitas coisas que fazemos no nosso dia a dia, muitos comportamentos nossos repetem justamente quem? Papai e mamãe. Temos muito deles e precisamos reconhecer disso. Há uma influência, há uma importância significativa. Por isso, mamãe, você que está aqui nessa noite, gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem e entendesse o que e quanto a sua vida pode e deve influenciar a vida do seu filho. Vejam que o apóstolo Paulo não diz para Timóteo assim, não se lembra de Timóteo assim: Timóteo, eu me lembro que você cozinha bem, porque você aprendeu isso com a sua avó e aprendeu com a sua mãe. Ele não diz assim: olha, eu me lembro muito bem da sua educação, porque você aprendeu essa educação com a sua mãe e com a sua avó. Eu me lembro muito bem, sei lá, da sua etiqueta, do seu comportamento, do jeito que você fala bem. Não é nada disso. Ele se lembra nada mais, nada menos do que da fé de Timóteo. E acredita ele em seu coração que uma fé que foi transmitida primeiro por sua avó e depois foi transmitida por sua mãe. E que fé é essa? Primeiro, a fé que essas duas mulheres passaram para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo, foi a fé em Cristo Jesus. Repita comigo: fé em Cristo Jesus. Uma das tarefas da mãe, uma das tarefas do pai, mas especialmente da mãe, é fazer com que o seu filho tenha referências. É fazer com que o seu filho tenha quem se apoiar, ou no que se apoiar. Tem muitas mães que dizem assim: eu não crio filho para o mundo, eu crio filho para mim. Não, a gente tem que criar filho para o mundo, porque ele vai encarar o mundo, e um dia a mãe vai faltar. A vida é assim, naturalmente é assim. Tem que criar o filho para que ele seja robusto, forte o suficiente, para que quando a mãe estiver ausente, ele mesmo possa se proteger. Eu me lembro, minha mãe está aqui, que quando eu era pequeno, minha mãe sempre fazia que nós decorássemos o endereço de casa. Por quê? Caso se perdesse, sabia, se alguém perguntasse, o nome do seu pai, o nome da sua mãe e onde você mora. Se não sabe nem isso, fica difícil. Mas cria-se o filho para a vida adulta. E que referências são essas? Paulo lembra de uma fé
genuína que ele tinha em Cristo Jesus. É dessa fé que Paulo está falando, é dessa fé que a Bíblia está exaltando, que ele recebeu de sua avó, Lóide, e de sua mãe, Eunice. Basta para isso nós olharmos os versículos 2, 9 e 13, por exemplo, falando de Jesus. Você que é mãe, saiba que você pode influenciar positivamente o seu filho, incutindo nele uma fé firme em Jesus, o nosso Salvador. Uma fé que não seja em Cristo, é uma fé vazia, é uma fé que não vai dar em lugar nenhum, é uma fé que vai num beco sem saída. Mãe, não estimule o seu filho a ter fé em si mesmo. Porque um dia ele vai estar diante das suas próprias fraquezas. E aí, essa fé vai sucumbir. Não estimule também o seu filho a ter fé em outras pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas também falham. São seres humanos. Não estimule o seu filho a ter fé na religião. Religião falha. Tem erros. Às vezes decepciona. Decepciona grandemente. Também não estimule o seu filho a ter fé na educação. Filho, estuda, porque se você estudar e só estudar, você vai ser um grande homem, uma grande mulher. Isso é verdade, em partes, mas não totalmente. Não estimule o seu filho a ter fé no sucesso, porque o sucesso às vezes é passageiro. Interessante. Os irmãos sabem que eu gosto de futebol. Gosto tanto que dou aula de futebol para quem quiser aprender. E a gente vê, às vezes, hoje estava assistindo, tive a oportunidade de ver lá, o grande momento do futebol, que passa no canal 13. E eu vi lá pessoas que brilharam lá em determinada situação, fizeram sucesso, eram aclamados, eram conhecidos, e hoje ninguém nem sabe onde é que está. Sucesso é passageiro. Cuidado! Não estimule o seu filho a ter fé no materialismo. Ter fé em dinheiro, ter fé em bens, porque essas coisas também podem, em algum momento, sucumbir. Em determinado momento também, e com certa dosagem, cuidado na fé na família. Família humana, pode sofrer alguns erros. Também não diga só para ele assim, tenha fé em ser uma boa pessoa, ser um homem ou uma mulher de bem, que isso vai ser suficiente na sua vida. Mas a gente sabe muito bem que mesmo homens bons e mulheres que são boas na sua conduta de vida, às vezes erram e sofrem, porque a vida é assim. Não estimule o seu filho a ter fé nos negócios ou no trabalho, que isso também é passageiro. Também não estimule o seu filho a ter fé na igreja, porque a igreja também pode falhar com ele. No dinheiro, estimule o seu filho a ter fé em Cristo Jesus, porque Tiago vai dizer, Cristo Jesus não tem sombra de variação. Filho, crê em Deus. Filho, crê em Deus. Filho, crê em Deus. Filho, crê em Deus, porque você pode ter certeza que Deus, que Cristo Jesus, jamais vai te decepcionar. Amém? Era isso que Lóide, foi isso que Eunice passaram para seu neto e para seu filho. Ele diz assim, lembre-se sempre da fé de sua avó e de sua mãe. A fé em Cristo Jesus. E uma fé que seja genuína. Diz o versículo 5, recordam-me da sua fé não fingida, uma fé verdadeira. O que é genuíno? Genuíno é aquilo que não é hipócrita, aquilo que não tem disfarces, aquilo que é sincero. Eu já disse para vocês aqui, vou repetir, de onde vem a expressão sincero. Algumas pessoas na antiguidade viviam de vender vasos. E o vaso, ele tem que ser um bom recipiente de água. Se você põe água num vaso que está lá com furo, que está com uma trinca, o que vai acontecer com a água? Ela vai
escapar, vai derramar. E aí a planta, ou que estiver lá dentro, vai ficar sem água. Então alguns faziam o seguinte: quando percebiam que o vaso estava rachado, tapavam aquelas rachaduras com cera. E aí quem ia comprar o vaso, então dizia assim: eu quero um vaso, mas um vaso sem cera. Ou seja, um vaso sincero, íntegro. Uma fé sem hipocrisia, uma fé sincera. E uma fé que só pode existir em uma pessoa, em Cristo Jesus. Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, e a nossa fé nele tem que ser verdadeira. Por isso que a mãe tem que passar para o filho essa fé genuína, verdadeira, não uma fé fingida, não uma fé insincera, não uma fé que em alguns determinados momentos se abale. Dizer, mesmo nas situações mais difíceis, que é aí que a nossa fé é provada, dizer assim: filho, vamos continuar acreditando em Jesus, vamos continuar acreditando em Deus, porque aconteça o que acontecer, Deus está conosco, Jesus está conosco. Uma fé hipócrita, uma fé insincera, é aquela fé que acredita-se em Deus quando está tudo bem. Mas quando vem os abalos, aí a fé deixa de existir. A fé de Lloyd, a avó de Timóteo, e a fé de Eunice, mãe de Timóteo, ao que parece, era uma fé verdadeira, uma fé genuína em Jesus. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus vai falar sobre isso, que alguns eram hipócritas no seu relacionamento com Deus, mas Jesus esperava daquelas pessoas uma fé verdadeira, não que fosse, ele usa essa expressão, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Uma fé verdadeira, genuína, é uma fé sincera no coração e que se expõe para fora também. E uma fé que está disposta a esperar Jesus até o dia da sua vinda. Amém? Terceiro, uma fé que se transmite. Diz o versículo 5, Paulo reconhecendo isso: você tem uma fé que passou, que estava primeiro no coração da sua avó, que passou para o coração da sua mãe e que passou para você. Nós que somos ocidentais, não nos preocupamos muito com isso, mas principalmente os orientais, e é o caso aqui de Timóteo, do apóstolo Paulo, eles tinham muito essa preocupação com o que iam deixar para a posteridade, para o que viria depois deles, ou para quem viria depois deles. Talvez seja importante que nós pensemos assim também. E o que nós podemos deixar para a posteridade? O que podemos deixar para os nossos filhos? O que podemos deixar para os nossos netos? O que pode ser deixado para o bisneto e assim por diante? Bens materiais sucumbem. Histórias, às vezes, algumas podem ser esquecidas. Mas uma fé verdadeira e genuína de Jesus, essa sim pode ser passada, pode ser um legado importante a se deixar aos filhos, aos netos, aos bisnetos e assim por diante. Nós não sabemos se Lloyd, se Eunice ainda eram vivas nessa ocasião. Talvez sim, mas a gente percebe claramente que quando Paulo vai elogiar a fé de Timóteo, ele se lembra que essa fé foi uma fé transmitida de Lloyd para sua filha Eunice, que transmitiu para seu filho Timóteo. Uma fé em Jesus. Como seria bom que todos nós nos lembrássemos do nosso pai, da nossa avó, do nosso avô, da nossa mãe assim, de uma mulher, de uma avó, temente a Deus,
que nos ensinou passagens bíblicas, que nos ensinou louvar ao Senhor, que nos ensinou respeito pelas coisas de Deus, pela igreja, que nos ensinou que nos momentos da nossa vida, todos os momentos, nós precisamos estar dedicados e entregues a Jesus. Transmitir a fé, transmitir o crer em Deus, uma fé genuína e uma fé que brota de um coração verdadeiro a Deus. Sabe, mamãe que está aqui, levar o seu filho ou trazer os seus filhos à igreja é uma coisa boa, mas não é suficiente. Ensinar o seu filho a Bíblia, ou seu filho, sua filha a Bíblia, é uma coisa muito boa. Como a gente está estimulando aí a fazer o culto doméstico, ler a Bíblia, é muito importante, mas não é suficiente. Ensinar que se deve ficar longe do pecado é uma coisa muito boa, mas não é suficiente. O que é importante, como a gente pode ver aqui, por exemplo, no caso do jovem pastor Timóteo, é ensinar que, acima de tudo, tem que ter uma fé verdadeira, genuína, que brota do coração em relação a Deus, em relação a Jesus. Aí sim, será suficiente. Aí todas essas coisas, a igreja, a Bíblia, a oração, fugir do pecado, tudo isso vai corroborar para que a pessoa, para que o filho, para que a filha seja crente em Jesus. Tudo isso ajuda, mas o mais importante é transmitir uma fé verdadeira em Jesus. Aí eu pergunto para você, mãe que está aqui nesta noite, o que você tem deixado para o seu filho? O que você tem deixado para a sua filha? Todas as suas preocupações, todos os seus cuidados são importantes. Você cuidar da sua roupa, você cuidar da sua aparência, você cuidar da sua educação, você cuidar para que ele tenha ou ela tenha todas as suas necessidades supridas, tudo isso é importante. Mas eu pergunto, a sua fé em Jesus tem sido transmitida para o seu filho, para a sua filha? Você tem essa fé suficiente para que ele também se envolva nessa fé? Daqui a algum tempo, seu filho ou sua filha poderão vir a dizer o seguinte: como eu gostaria de ter a mesma fé que minha mãe tinha. Como eu queria ser crente como minha mãe era. Como eu gostaria de ser consagrado, consagrada como minha mãe era. Hoje isso está nas suas mãos. Hoje é a sua oportunidade de ser mãe. Hoje é a sua oportunidade de levar esse legado aos seus filhos. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não recebi isso da minha mãe, eu não recebi isso da minha avó. Mas hoje você tem a oportunidade dada por Deus de transmitir isso para os seus filhos. Como vai dizer a Bíblia lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ele for velho ou velha, não se desviará dele. Sabe, mães, hoje percebo que as mães se preocupam com muitas coisas com os seus filhos, mas muitas estão como Marta e não como Maria. Lembram-se? Quando Jesus estava visitando lá aquela família, e Marta estava lá preocupada com os afazeres da casa, com uma série de coisas, e Maria estava lá aos pés de Jesus. E aí Marta diz assim, fazendo um trocadilho com as comemorações de hoje: Jesus, mãe verdadeira sou eu. Mãe verdadeira sou eu, que cuido da casa, que cuido da roupa, que cuido disso, que cuido daquilo e tal. Maria só quer saber de oração. Maria só quer saber de ler a Bíblia. Maria só quer saber de igreja. Maria só quer saber... Aí Jesus diz assim: Marta, todas essas coisas são importantes, mas Maria escolheu a melhor parte. Então tudo isso é importante.
mas levar o seu filho a Jesus, com a sua fé, mostrando a sua fé em Jesus. Isso é mais importante do que quaisquer outras coisas. Percebam um versículo. Paulo enaltece a fé não fingida, a fé genuína de Timóteo, que ele recebeu de sua avó, que ele recebeu de sua mãe. Você, mamãe, tem transmitido essa fé? Essa vida com Deus, essa vida com Jesus? Se não, faça isso a partir de hoje. Se sim, continue fazendo, porque certamente todas as outras coisas são importantes, mas vão passar. A fé em Jesus não. A fé em Jesus vai ressoar na eternidade. Amém? Que Deus abençoe vocês, mamães. Muito bom tê-las aqui. E que a fé de vocês sempre brilhe no coração, na vida de seus filhos. Que Deus as abençoe.